Olá pessoal, meu nome é Eduardo Almeida e junto com meus colegas Gabriel Paludo, Jordan Brandão, Lucas Turra e Theo Soria, estarei apresentando nosso trabalho na cadeira de Extensão e Inovação da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. O título é Imigração e Economia e tem como objetivo apresentar à comunidade alguns dos motivadores dos movimentos migratórios para o Rio Grande do Sul e como se dá essa integração econômica dos migrantes. A metodologia se deu por aplicação de questionário online com imigrantes voluntários e com entrevistas tanto online quanto presencial. O meu nome é Gabriel e, para dar sequência na apresentação do nosso trabalho, nós entendemos que é importante contextualizar, trazer algumas informações sobre o perfil dos imigrantes no Rio Grande do Sul. As informações que a gente vai apresentar aqui foram divulgadas a partir de um estudo produzido pelo Departamento de Economia e Estatística, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Esse material teve como fonte as estimativas do Cartão Nacional da Saúde de dezembro de 2019, que mostram os dados acumulados de pessoas atendidas pelo SUS no estado, desde o começo dos anos 2000. E também foram utilizadas informações do Cadastro Único do Governo Federal relativas a agosto de 2020. Como a gente pode observar nesse primeiro slide, há mais jovens imigrantes comparativamente à população gaúcha total, considerando os dados da PNAD de 2019 para o Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente tem uma porcentagem maior aí de imigrantes na faixa entre 18 e 39 anos. Quando observada a distribuição por sexo desses imigrantes, percebe-se que há maior número de homens imigrantes no Rio Grande do Sul do que mulheres. Nós temos ali uma distribuição de 56% dos imigrantes são masculinos, 44% femininos. Já ao analisar o país de origem desses imigrantes, em primeiro lugar, com os dados divulgados pelo estudo do Departamento de Economia e Estatística, percebe-se que nós temos uma grande concentração aí de imigrantes provenientes da República do Haiti, seguidos do Uruguai, Argentina, Senegal, Venezuela e Colômbia. Vale mencionar que até o momento nós apresentamos os dados do estudo relativos às estimativas do Cartão Nacional da Saúde de dezembro de 2019. É importante mencionar isso porque essa base apresenta todos os imigrantes residentes em municípios gaúchos que já passaram pelo sistema de saúde. Contudo, os dados que serão apresentados a seguir utilizam-se das informações do Cadastro Único do Governo Federal relativas a agosto de 2020. Essa base conta com um número menor de imigrantes, 18.837 no total, versus os 50.156 presentes na base do Cartão Nacional da Saúde utilizado na apresentação dos dados anteriores. Isso porque o Cadastro Único vai trazer para a gente os imigrantes em situação de vulnerabilidade, residentes em municípios gaúchos que atualizaram seus cadastros nos últimos 2 anos. Bom, tendo isso destacado, seguimos com a apresentação. Olá, tudo bem? Sou o Theo. Vou seguir a apresentação aqui do nosso trabalho, então, ainda no ponto dos dados dos imigrantes no Rio Grande do Sul. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ter uma ideia da renda média dos imigrantes aqui no nosso estado, né, da colocação deles dentro da sociedade numa ótica econômica, vamos dizer assim. E fica evidente a ampla participação deles nas camadas da extrema pobreza, né? Inclusive representando muito mais do que a população em geral, né? Comparativamente ali no gráfico, né? O que é inclusive um dado, enfim, dá para se chamar até controverso, né? Quando a gente analisa o próximo gráfico em relação à escolaridade, né? Porque os migrantes que vêm aqui para o nosso estado, de modo geral, têm um grau de escolaridade muito alto, né? Com ensino médio completo, superior, alguns, inclusive, que a gente teve contato ao longo do trabalho, com pós-graduações em andamento. E é muito
contraintuitivo esses fatos, porque apesar do alto grau de qualificação deles, como indivíduos, como mão de obra, eles seguem performando atividades de, enfim, remuneração muito mais baixa do que os gaúchos nativos. Olá, me chamo Jordan De Luca e eu sou mais um integrante do grupo de Imigração e Economia e eu vou falar sobre a parte das entrevistas. Pois bem, foram realizadas 4 entrevistas no total, sendo 2 realizadas de maneira virtual e as demais de modo presencial. Sobre o questionário que fizemos, tivemos a participação de 8 imigrantes, sendo a sua maioria homens, 87,5%. A idade média dos participantes do questionário foi de 34 anos e meio. Tratando-se de gênero, em sua totalidade, tivemos 7 homens e apenas uma mulher. Considerando seu país de origem do imigrante, tivemos 3 países, Haiti, Guiné-Bissau e Guatemala, sendo 4 entrevistados pertencentes ao primeiro, 3 ao segundo e 1 ao terceiro. Dentre os participantes do questionário, todos moram em Porto Alegre ou região metropolitana. 62,5% realizam algum curso superior ou técnico no Brasil. 87,5% realizaram algum curso técnico ou de graduação em seu país de origem. Meu nome é Lucas Turra e, seguindo com a análise das entrevistas, descobrimos que 7 dos 8 respondentes migraram sozinhos para o Brasil. Além disso, metade dos participantes pretendem permanecer no Brasil quando questionados. Outros 3 pretendem voltar ao seu país de origem, como, por exemplo, para contribuir para a sociedade com o que eles aprenderam na sua estadia aqui no Brasil, e um ainda não sabe se irá permanecer ou não. Dos que responderam que gostariam de permanecer é porque alegaram que estão gostando muito da sua experiência aqui no Brasil. Dentre os principais motivos que levaram os participantes a migrarem para o Brasil estão a busca por melhores condições de vida com relação ao seu país, estudar, pois eles têm o Brasil como referência na educação, e também por proximidade cultural. A seguir apresentaremos 2 trechos das entrevistas que realizamos de maneira online com o Sebastian e o Marcos, contando um pouquinho sobre a trajetória deles, sobre os motivos que fizeram com que eles viessem para o Brasil, e mais especificamente para o Rio Grande do Sul. Qual que foi o motivo, então, que te trouxe a migrar para o Brasil definitivamente, né? Vir aqui para o Rio Grande do Sul? Tem algum motivo específico? Enfim. Acho que quando descobri que por ser brasileiro eu tinha os benefícios, eu tinha a oportunidade de fazer minha faculdade, eu dei uma procurada sobre como funcionava para vocês. No Uruguai é gratuita a faculdade, porém o custo de vida no Uruguai é muito alto. Já no Brasil era um custo de vida muito baixo mesmo. Então a gente fez meio que as contas assim com minha família. Tem uma prima que mora em Montevidéu e ela gasta, no aluguel dela, eu gasto morando um mês inteiro aqui no Brasil. Então o país era muito barato para a nossa moeda e por isso acho que me chamou muita atenção. Também o benefício de uma faculdade federal, ao fato de ter o ônibus aqui. O ônibus tem um ônibus da UFPE mesmo que me leva de um ponto ao outro. Os restaurantes universitários também, eu ficava fascinado, falava com meus pais sobre isso. O fato de ser tão barato assim, na FURG era R$3, aqui na UFPE é R$2, eu acho, ainda não fui. Então essas coisas sim, são muito diferentes no exterior, e também a língua, né? Como de fato eu sabia português, mas era mais de novela e essas coisas até agora, lembro. A Avenida Brasil foi a que me deu a introdução. Então, essa é famosa. Eu sei que era bomba ali quando eu morava fora. Aí acho que isso era uma oportunidade de falar o português, ou chegar o mais perto possível da perfeição da língua de vocês, e os benefícios, que é uma facilidade, assim. E eu estou muito perto também do meu país, né? Estou a 4 horas da minha casa. Qual o motivo, Marcos, que te levou, então, que te trouxe para o Brasil e mais especificamente aqui para o Rio Grande do Sul? Então, basicamente o que me trouxe para o Brasil foi a possibilidade de entrar em uma faculdade boa de medicina, que seja referência aqui dentro, tanto falando assim exteriormente, sabe? Com olhos exteriores.
Aí, o fato de eu ter escolhido especificamente Rio Grande do Sul foi mais porque pela cultura, que eu acho e eu noto um pouquinho parecida com o Paraguai, principalmente chimarrão, todas essas coisas. Então, foi basicamente isso que me trouxe inicialmente para o Brasil. Atualmente, tu tá realizando algum tipo de atividade de laboral? Tu trabalha em algum local? Se sim, qual que é a área de atuação que tu trabalha? E essa atividade coincide com a tua formação? Não, atualmente eu estou me dedicando exclusivamente para a medicina. Aqui no Brasil não estou trabalhando atualmente. Ademais, nenhum dos participantes migrou para outro país antes de chegar ao Brasil. Eles têm todos uma média de 7 anos aqui no Rio Grande do Sul e ainda somente 2 participantes enviam ou recebem apoio financeiro familiar. Para finalizar, vimos que metade dos participantes realiza alguma atividade laboral e entre os principais obstáculos para a inserção econômica estão os baixos salários, burocracia em relação a visto a dificuldade em relação a documentações e validação de documentos dos seus países de origem aqui no Brasil, moradia, transporte e, infelizmente, o preconceito. Apenas um respondente pontuou não enfrentar obstáculos aqui no Brasil. Com isso, finalizamos então a nossa atividade relacionada à disciplina de Extensão, Inovação e Economia, agradecendo principalmente aos imigrantes que toparam participar das entrevistas conosco, que responderam ao questionário. Também agradecemos ao professor Fabian pelo apoio ao longo da disciplina, agradecemos as entidades que também compartilharam o nosso questionário e esperamos que esse vídeo traga algum benefício aí para as pesquisas futuras ou para as políticas públicas voltadas para a imigração.